Então, eu estava aqui conversando com a Natânia sobre as dificuldades hoje do ensino de história, que a gente fica derrapando aí em conceitos, é um saco, vocês às vezes querem falar de outra coisa. E hoje em dia tem tanto tema interessante para abordar, história do esporte, história da sexualidade, história do namoro, história de tantas coisas que interessam mais diretamente a vocês, e a gente fica, às vezes, patinando aí em conceitos que, mais para frente, lá no vestibular, vão ser exigidos. Então, vocês são forçados a aprender uma coisa que nós somos forçados a dar, né? E eu sempre procurei fugir disso e fazer o que eu gosto. Eu acho muito complicado a gente render, a gente faz, enfim, criar um produto legal, escrever um bom livro, se a gente não tiver interessado naquilo que a gente está escrevendo. Então, sobre o que nós vamos falar hoje? A Natânia achou oportuno a gente falar sobre essa questão que está aí nos jornais, está na televisão, que é a violência de homens contra mulheres, né? Como se esse fosse um problema do Brasil. Não é, a gente sabe que a violência no mundo todo é um problema, né, transhistórico. Os historiadores hoje gostam muito de usar esse conceito transhistórico, que aí vale para tudo, é uma espécie de saco de gatos, vale para todos os tempos, para todas as culturas. Mas a violência está aí desde que o mundo é mundo, e no caso do Brasil, a questão da violência do homem contra a mulher, ela tem a ver com o fato de que nós tivemos aqui, aterrizou aqui no Brasil, mais ou menos junto, né, 3 formas de patriarcado que acabaram, digamos, dando as mãos para fazer isso, que é tentar tornar a mulher um ser submisso, tentar tornar a mulher um ser menor, inferior. Mas o bacana é a gente ver ao longo da história e dos documentos que as mulheres nunca se curvaram a isso. Tudo bem, tem muita mulher aí submissa e muita mulher que apanha e que é morta quando rompe com esse padrão. Mas teve muita mulher que reagiu e hoje bacana é também a gente recuperar a história dessas mulheres, e isso que eu vou tentar fazer um pouco aqui. Então, primeiro lembrando a vocês que quando os europeus chegam ao Brasil, eles vão trazer para cá a ideia de um patriarcado, tal como o patriarcado havia concebido pelo cristianismo. Aproveito para lembrar que todas as religiões monoteístas, elas são profundamente patriarcais. Judaísmo, islamismo, cristianismo são profundamente patriarcais, o homem é o centro de tudo, né? É essa criatura divina, a mulher é criada para ajudar o homem, para ser uma espécie de bengala do homem, para estar ali para cumprir ordens. O patriarcado que vem da Europa é um patriarcado muito marcado pelas reformas religiosas que estão acontecendo nessa época lá. Eu lembro a vocês que é o momento da caça às bruxas, né? Muita gente ali, né? Muita mulher ardendo na fogueira, ou porque conhecia formas de medicina não tradicional, ou porque eram consideradas bruxas mesmo, conversavam com o demônio. Enfim, tem esse pano de fundo da perseguição à feitiçaria, e tem uma compreensão também das igrejas reformadas, tanto o protestantismo quanto o catolicismo, que vai sofrer uma grande reforma no Concílio de Trento, de que a mulher é um ser inferior. Né? Assim foi feita por Deus, extraída da costela de Adão. Ela não pode levantar os olhos para os homens, ela não pode cortar o cabelo sem a licença do marido, ela não pode sair na rua, né? Ela tem que fazer o trabalho dela em casa. Então, há toda essa concepção que, inclusive, vai ser alimentada pela invenção da imprensa. Eu lembro que a imprensa tinha sido inventada há pouco tempo. Então, muitos sermões, muitas parábolas, muitas histórias, muito conto, né? Sobre mulheres que tentam se insurgir contra os maridos e que têm os piores castigos possíveis. Então, essa ideia de uma mulher menorizada, inferiorizada, vem nesse momento e tem todo o respaldo da medicina. Eu lembro que, embora a medicina, a gente for lá para a medicina tradicional da antiguidade, já temos aí físicos, né, que era o nome que se dava aos médicos, mas nesse momento a medicina está fazendo avanços importantes e há muito tratado médico, né, que prova que há uma inferioridade biológica na mulher. Por quê? Porque ela tem carnes mais moles, ela tem ossos menores, ela tem uma estatura menor do que a do homem, ela é menos, ela não é forte, ela é fraca. O homem é um ser solar, né? Ele irradia força através da sua musculatura, do seu corpo. A mulher é um ser lunar, ela é regida pela lua, as menstruações são regidas pela lua, a gravidez é regida pela lua.
Então, essa dicotomia, né, sempre fazendo da mulher uma criatura um pouco na penumbra, sombria, o sexo da mulher é a caverna do diabo. Eu lembro que o próprio aparelho genital da mulher é comparado ao do homem, pelos médicos da época. Os médicos dizem, olha que beleza, o aparelho sexual masculino está todo para fora, a gente vê tudo. Da mulher é tão inferior, que é todo para dentro, já não vê nada. Então, há toda essa, eu diria, toda essa bagagem, né, que vem para cá com os europeus e que vai, de alguma maneira, modelar a nossa sociedade, uma sociedade mestiça. Da África, da onde começam a chegar as primeiras, digamos, os primeiros representantes das nações africanas. É bom também a gente acabar com essa ideia de que a África, existe uma África, existiam várias Áfricas. A África é um continente muito diverso, com culturas muito diferentes, nações muito diversas, mas essas nações são atravessadas também pelo patriarcalismo, né? Há um patriarcalismo muito forte na África. Eu lembro a vocês que das nações que vêm para o Brasil, dessa região do Togo, Guiné, Nigéria, sobretudo, Angola, ali você tem a poligamia dos homens institucionalizada, um homem pode ter várias esposas. A esterilidade feminina da mulher era punida com a expulsão da mulher da comunidade, quer dizer, se ela não paria, né, se ela não engravidava logo, ela podia ser expulsa da comunidade, e no momento do parto, né, uma informação interessante de antropólogos, a mulher que custasse a dar à luz, apanhava porque apanhava lá com o seu barrigão, de perna aberta e tudo, porque ela tinha que se mostrar corajosa para o filho nascer rapidamente. As crianças na África, aqueles de vocês que gostam de literatura, hoje nós temos vários autores ghanenses, nigerianos, que estão traduzidos para o português, né? As crianças até 10 anos, o método de aprendizado das crianças era na base da pancada. A criança aprendia, né, debaixo do chicote paterno e materno. E eu lembro que dessas nações também vem um controle sexual enorme sobre as mulheres, na forma de duas operações terríveis, que eu não sei se vocês conhecem. A primeira delas é a infibulação, né, que é uma espécie de fechamento do órgão sexual feminino. E a segunda operação é a ablação do clitóris da mulher para ela não ter prazer. Então, esse patriarcado, desse homem todo-poderoso, ele é chamado de grande papai, né? Esse homem de uma família enorme, quanto mais filhos, mais poder, quanto mais mulheres, mais poder. Ele tinha que ter, inclusive, recursos para manter essa família, mas um respeito vertical, né? Um domínio sobre a família muito grande, e esse patriarcado também vem para cá na mesma época que estão chegando aqui os europeus. E, por fim, as nossas populações originárias, que estavam os arqueólogos chamam de no sistema neolítico, que eles estavam naquela idade neolítica, né? Tem o paleolítico, depois tem o neolítico. E no neolítico, a divisão sexual de tarefas também é muito forte. Os homens na caça, os homens fora da taba, os homens na guerra e as mulheres na taba, cuidando de velhos e crianças. Então, papéis, né, muito definidos que vão aqui se dar as mãos para fazer o que nós chamamos de patriarcado brasileiro. Até os anos 80, era muito comum que assassinato de mulheres, estupro de mulheres, violência contra as mulheres aparecesse na capa dos jornais. Depois, por uma questão de ética do jornalismo, essas fotografias começaram a ser varridas para fora do jornal, porque elas eram muito chocantes. Mas nessa época, se vocês forem olhar as matérias, vocês vão ver que a maior parte dos crimes cometidos contra mulheres nos anos 80 eram debitadas a quem? Ao patriarcado brasileiro, quer dizer, a essa junção, né, de culturas onde a mulher é um ser inferiorizado. A gente vai ver que os trabalhos, né, de vários historiadores, sobretudo a partir dos anos 80, um cara legal, por exemplo, como Ronaldo Vanfas, vai mostrar que o patriarcado não está, como se queria no passado, referido ao tamanho das famílias. Ah, tem que ser família grande para ser patriarcado. Que nem o Gilberto Freire falou lá no Nordeste, aquelas famílias enormes de senhores de engenho, né, que tinha todo mundo, tinha tia, tinha sobrinha, tinha irmão, tinha irmã pobre que não tinha casado, solteirona, tinha o padre que vinha morar com a família. Não. Patriarcado é uma relação que se estabelece entre homem e mulher, que, como eu estou mostrando aqui para vocês, vai beber em 3 fontes diferentes. Agora, o que é interessante, né, é que, apesar dessa
comunhão aí de interesses para tornar a mulher menor, as mulheres vão reagir em vários âmbitos, né? Vamos pensar aqui na maneira como o catolicismo vai impor, né, a família no Brasil, né, essa família que tem que ser casada perante a igreja, e toda a preocupação que o catolicismo tem com o uso da sexualidade dentro do casamento, porque o papel de inferioridade da mulher está também atrelado ao único papel que é concebido, né, curiosamente, dentro desses 3 patriarcados, que é o papel de mãe. Né? Mãe, a maternidade é fundamental. Eu lembro que o catolicismo aí do século XVI, XVII e mesmo início do XVIII era de uma valorização da castidade absoluta. Puxa, então como é que vai ser a relação sexual dentro do casamento, se a castidade é a coisa mais importante, né? É toda dirigida para a procriação. Então, a igreja, por exemplo, isso é muito interessante, vocês podem ver isso nos manuais de confissão, podem pedir para a professora Natânia entrar na Biblioteca Nacional e pegar lá o manual de confessor para vocês. O manual de confessor eram as regras que o padre confessor passava para homens e mulheres através do confessionário. Isso vem depois da Reforma de Trento. O que dizia? Que os casais tinham que respeitar o calendário religioso e só ter relações sexuais naqueles dias que não fossem santos, nem dias de guarda. Ou seja, domingo não podia porque era dia de missa, sábado não podia porque era o dia antes do dia da missa, se comungasse não podia. Todos os santos do calendário católico tinham que ser respeitados. Então, vocês podem imaginar que a coisa ali era meio complicada. Depois a Igreja Católica vai tentar regular as posições sexuais dentro do casamento. Só podia papai como mãe. Não podia a mulher em cima do homem, porque era por conta disso que houve o dilúvio de Noé. E também não podia a mulher de 4, porque animalizava um ato que Deus havia sacramentado para a reprodução humana e para a criação cada vez mais de católicos. Então, nessa função de mãe, né, que é a única que cabe para a mulher, né, dentro dessa colônia que está começando a se construir, eu lembro que os nossos antepassados do período colonial vão tirar da terra, né, a sua sobrevivência, o seu teto. Não havia praticamente, a gente fica pensando sempre na grande fazenda de açúcar, a casa do senhor de engenho, mas imaginem os milhares de outras pessoas que estavam aqui e que tinham que sobreviver nesse mundo rural, né? Um mundo rural onde a partilha de trabalho entre homens e mulheres vai ser fundamental e a família toda vai ser fundamental, né, a ponto, né, de nós termos as crianças trabalhando, brancas, negras, mulatas ou pardas, desde 3, 4 anos de idade. Ficou de pé, segura uma enxada, vai para o campo garantir o sustento com a família. É muito interessante a gente olhar, por exemplo, tanto a evolução da sexualidade quanto a evolução do papel da mulher na família nesses 300 anos de colonização, vamos dizer aí, até o final do século XVIII. E aí, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que quando a Inquisição vem para o Brasil, né, e eu falei para vocês aí da queima às bruxas, a igreja muito preocupada com feitiçaria, vem para cá para perseguir, é muito interessante também essas visitas da Inquisição, a feitiçaria amorosa aqui no Brasil. Quando a gente sai na rua, que a gente vê aquele traga o seu amor em 15 dias, ou trabalhos com pai bará para resolver o problema conjugal, e gozado que se a gente for olhar lá para o século XVI, a Inquisição perseguiu muito isso chamado de magia amorosa, né? Todos os feitiços que eram feitos para prender a pessoa amada. Mas a Inquisição vai perseguir também tudo que contrariava os ditames, né, do uso da sexualidade. Então, se a gente quiser saber como é que no século XVI se comportaram os nossos antepassados na cama não, porque a cama não tinha. Era na rede, ou na esteira, ou no chão duro mesmo. Né? A gente basta olhar ali os processos da Inquisição. A sodomia era largamente praticada, a pedofilia era largamente praticada, né? O sexo oral também era largamente praticado. Mas quando chega no final do século XVIII, a gente começa a ver, através dos processos de divórcio, mulheres que querem se divorciar, porque elas querem ser só mães. Elas não querem mais ter relações sexuais de tipo nenhum com os maridos e elas vão criar toda a forma de desculpa para se manter dentro dessa caixinha, né, que a Igreja Católica havia formulado para elas.
Então, é interessante a leitura dos processos de divórcio, eu trabalhei muito com eles, né? Mulheres que se recusam simplesmente a ter relações sexuais com seus maridos, se não for para a procriação. Então, a gente vê que a Igreja Católica acerta nesse projeto dela, né, e que durante 200, 250 anos, né, de mulheres que eram livres, né, que tinham um comportamento sexual muito liberto, nós vamos entrando na caixinha e vamos virando mães. Violência entre os casais, estamos aqui falando de violência, aparece sim, sobretudo nos processos de divórcio, né, mulheres que se queixam, né, que seus maridos prendem elas do lado de fora da casa, numa árvore, numa cerca, batem nelas com um pau, com um galho de espinheiro, com instrumento de trabalho da roça, né? Mulheres que são privadas de alimentação, que são privadas de vestuário, têm os seus filhos também privados de comida e de roupa. Mulheres que são amarradas ao pé da cama em que o marido dorme com a amante, com a concubina, com quem ele já tem uma relação estável. Mulheres que são humilhadas por palavrões, por socos, por tapas. Então, essa violência toda, ela aparece, mas a gente não pode ser ingênuo quando lê esses processos de divórcio, porque a maior parte dessas violências são invocadas quando a mulher tem algum bem para defender, e esse bem é dela, foi ela que levou para o casamento, e ela quer, através do julgamento do bispo, eu lembro para vocês que não tinha divórcio, o divórcio só vai chegar aqui no Brasil no século XX, né? Então elas vão para o bispo dizendo, olha, ele quase me matou, eu preciso me separar dele, né? Mas olha, eu quero aquele dinheiro que o meu pai botou para mim, no meu dote, para viver a minha vida. Então é uma forma das mulheres adquirirem liberdade e viverem com dignidade, né? Sobretudo se elas são pessoas benquistas da comunidade, né? Não são mulheres da vida, que é a expressão que aparece também associado muito às mulheres que na época não tinham juízo, etc. Então, elas são protegidas pela comunidade, protegidas pelo bispo, conseguem se separar. E o que nós vamos ver também, através da documentação desse período, é que as mulheres já têm independência financeira. A gente sempre acha que a mulher só começou a trabalhar no século XX, depois que chegou a pílula, não. Muita mulher independente, né? Muita mulher dona de pequena fazendola, trabalhando na vida agrícola, prestando serviços. Podiam ser tintureiras, lavadeiras, costureiras, cozinheiras, vender comida, né, nas famosas bandejas, aqueles tabuleiros na rua, os produtos da sua horta. Né? A gente pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, que já foi bastante estudada, que tem uma maioria de mulheres, e aí é fascinante a gente ver como as mulheres são totalmente independentes, muitas delas, inclusive, né, centralizam todo o ganho da família. Então, os filhos começam a trabalhar com 8, 9, 10 anos, ou então já têm filhos adolescentes, e aí todo o ganho da família é centralizado por essa mãe, que tem um poder enorme dentro da família, que depois vai interferir no casamento dos filhos e vai determinar o que cada filho vai fazer depois na vida adulta, que tipo de profissão, que tipo de sobrevivência ele terá. Então, por trás dessa submissão desejada pela igreja, né, e trazida também da África e dos nossos índios, a gente vê que as mulheres são perfeitamente capazes de andar com as próprias pernas, e digo mais, elas são capazes de organizar todo tipo de vingança quando elas são maltratadas, né? Não é raro a gente encontrar um processo em que uma mulher, junto com seus escravos ou com seus familiares, simplesmente entra numa igreja domingo, onde está ocorrendo a missa, e tem lá os seus desafetos, e ela simplesmente manda arcabuzar todo mundo. Né? Ou então ela envenena o seu marido, que também era muito comum na época. Ou então ela manda matar o seu companheiro, porque o seu companheiro a traiu ou roubou o seu dinheiro. Então, as mulheres, por trás dessa tão comentada subserviência e servidão, né, são pessoas capazes perfeitamente de organizar a sua resistência. Né? A gente, quando vai caminhando assim, para o século XIX e para a vinda da família real portuguesa, a gente vai ver que o Brasil vai mudando. Ele vai mudando porque a própria descoberta do ouro em Minas Gerais vai provocar a instalação de pequenas cidades, vilarejos, burgos, com uma atividade comercial muito grande.
Nós vamos ter uma atividade comercial também que vai ligar o interior do Brasil ao litoral. Então, muito tropeiro trazendo e levando comércio, trazendo e levando informação. A gente vai ver que os tropeiros, na época, eram uma espécie de rádio corredor, informavam sobre tudo que estava acontecendo. E um fenômeno interessantíssimo. Nós vamos ver que, ao final do século XVIII, o segundo grupo mais rico na capitania de Minas Gerais, né, depois dos homens brancos, é o das mulheres negras e pardas forras, né? Porque essas mulheres conseguem não só comprar a sua alforria, como elas conseguem entesourar ouro, bens, propriedades, escravos, prataria, joias. Quem trabalhou muito com isso foi um professor mineiro, Eduardo Pava, que é brilhantíssimo, meu amigo particular, está lá na Federal de Minas Gerais, ele e os seus alunos, né, trabalhando só com testamentos de mulheres negras. Nós temos aí um grupo fortíssimo. A professora Júnia Furtado também fez um trabalho maravilhoso sobre essas mulheres que ela chamou de pérolas negras. E o mais interessante é que essas mulheres todas, né, essas mulheres livres, negras ou pardas ou brancas, vão sempre tentar investir pesadamente na educação dos seus filhos. Educação, por incrível que pareça, né, se hoje é uma prioridade num Brasil subdesenvolvido, que dirá naquela época. E o que é bacana é que quando a gente pega o testamento dessas mulheres, todas elas dizem, né, ou para o padre que está ali do lado da cama onde elas estão morrendo, ou então para as comadres que estão à volta da cama, eu quero, por favor, que meu filho aprenda a ler, a escrever e a contar. E é muito interessante que esse movimento de ascensão de mulheres negras vai dar, né, em toda uma intelectualidade, né, mestiça, mulata, parda, ao longo do século XIX, onde nós vamos encontrar jornalistas, médicos, advogados, gente à volta do imperador Dom Pedro I, à volta do imperador Dom Pedro II, que frequentam a corte, né, que são pessoas de cor e que tiveram todo o investimento por parte dessa mãe, né, que quer que o filho estude, e essa oportunidade daquilo que a gente chama de letramento, né, vai dar para esses homens de cor um lugar especial, um lugar de sucesso na sociedade brasileira. Mas, enfim, voltando à questão da violência das mulheres. Chega aí a corte portuguesa, né, e a corte portuguesa vem trazendo toda a modernidade europeia da época, né, embora Portugal fosse um pequeno reino, atrasadíssimo comparado com os outros reinos da Europa, né, começam a chegar também, graças à abertura dos portos, as primeiras escolas privadas, né, para mulheres, para moças, né? Essas escolas tanto podiam ter professores estrangeiros, e a grande maioria era francês ou inglês, era chique você aprender, né, a falar francês, a tocar piano, a ler os romances franceses com um professor francês. Mas é curioso também como o letramento, né, que a gente está começando a estudar, digo a gente, os historiadores, esse letramento vai também atingir os escravos, porque já há estudos muito interessantes sobre de como os escravos já liam, né? Eles aparecem muitas vezes naquelas gravuras dos viajantes, Rugendas ou Debré, apontando para um livro, demonstrando que eles estão entendendo o que está escrito, e depois, com o estudo dos anúncios de venda de escravos, a gente vai ver que tem muito escravo que ou é vendido ou foge, também tem anúncio de escravo fugido, são escravos que sabem ler e escrever. E nós sabemos também que, por razões puramente cristãs, religiosas, né, muita senhora de engenho, muita dona de fazenda, muita mulher aí que está na vida agrícola, que sabe ler, ela vai ensinar os seus escravos a ler e a escrever, sem contar, né, já aí por volta de 1850, 60, os barões todos do café, aquelas grandes fazendas de café que vão ter escola para as crias. Cria era o nome que se dava para o escravo pequeno. Então, é uma espécie de letramento da sociedade ao longo do século XIX, né, que vai se aprimorando e que vai criando uma classe média muito interessante, né, nesse período, onde as mulheres, eu volto a dizer, vão continuar construindo seu papel de independência, sobretudo graças ao comércio. Né, com a abertura dos portos, a chegada de muito produto estrangeiro, né, o Eduardo Paiva, por exemplo,
estuda mulheres negras que, em vez de fazerem comércio, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro, a capital, a São Paulo, vão fazer comércio com a Europa, uma coisa fantástica. Elas trazem produtos da Europa para serem vendidos em Minas, né? Nós vamos ver também uma ascensão social importante de mulheres pardas e negras livres no pequeno comércio nas grandes capitais, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né? Elas vão rapidamente aprender com os costureiros franceses a costurar e elas vão, então, abrir as suas lojas de serviço. Né? A gente vai vendo que essa importação de produtos e de hábitos vai ser uma oportunidade também para muitas mulheres, né, ocuparem brechas nessas cidades que vão se urbanizando, que vão ganhando, aspas, um pouquinho de civilidade, né? E a vida de corte no Rio de Janeiro, em particular, vai movimentar muito a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter aí a mais variada prestação de serviços com uma oportunidade de ganho para muita gente. Eu lembro que, ao contrário também do que alguns livros de história dizem, a nossa sociedade não estava dividida entre senhores e escravos. Nós vamos ter uma classe média enorme de negros, pardos e mulatos livres, 42,7% da população no início do século XIX. Isso dito por especialistas da escravidão. Então, nós já temos aí uma classe média que se vira nessa classe média muitas mulheres, né? E mulheres, como vem sendo estudado, né, pela professora Juliana Barreto, da Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, que já tem uma situação financeira tão boa, né, que podem se divorciar dos seus maridos quando os maridos começam a meter a mão no seu dinheiro. Mais uma vez, aqui é o mesmo problema que a gente já viu no período colonial. Né? A mulher negra, ela compra a sua liberdade, ela compra a liberdade do marido, ela enriquece, ela tem joias, ela tem dinheiro, ela tem escravos, ela tem o seu negócio, o cara é um bicão, tá lá encostado, que a graninha dela, ó, rua, ela vai se separar, entra com o processo, separa dele, quando não faz um contrato pré-nupcial que deixava os caras doidos, tinha gente que desistia do casamento quando via que não ia ganhar nenhum. Então, é interessante que esses documentos todos nos permitem olhar, né, para essa classe de mulheres que normalmente a gente identifica como com vitimismo muito acentuado. Essas mulheres foram protagonistas da história, elas souberam se virar muitíssimo bem. A gente vai ver também que entre as mulheres brancas, livres, mulheres de elite, o letramento vai ter um papel importante, porque essas mulheres elas vão passar da vida privada, aquela vida, né, que a gente vê descrita nos romances de José de Alencar, né, do Manuel de Macedo e outros, né, uma vida muito fechada, feita de bailes, feita de encontros, a missa é o lugar do namoro, tem os famosos serões, onde as moças tocam piano, os rapazes fumam charuto, sonhando em dar um beijo nelas, que só vai dar na mãozinha enluvada, porque não podia tocar em nada. Mas, enfim, essas moças também, graças ao letramento, elas vão começar a participar da vida pública, por exemplo, no momento da abolição. No momento da abolição, nós vamos ter muitas mulheres engajadas no movimento abolicionista. A princesa Isabel certamente foi das últimas a entrar no movimento abolicionista, mas tinha muita mulher, né, que fazia poesias, que fazia encenação teatral, que ia tocar piano, é o caso da Chiquinha Gonzaga, em benefício, né, de escravos. E nós temos também, isso está muito estudado para Recife, para Bahia, um número grande de mulheres, né, que vão se valer da lei do ventre livre para reunir a sua família. Elas vão entrar com ações, são mulheres que já sabem ler um pouco, sabem perfeitamente compreender a lógica de um processo judiciário e que vão entrar com ações contra, né, os seus senhores para resgatar a sua família, resgatar seus filhos. Essas mulheres, quando elas têm bem, elas compram a liberdade, né, dos seus filhos mais velhos, ou daqueles que, enfim, não estavam dentro da lei do ventre livre. Então, a gente vai ver um movimento aí muito interessante, organizado, né, mesmo dessas mulheres, cuja vida foi muito difícil, foram escravas, se alforriaram, agora estão alforriando os parentes, mas a gente vê que as mulheres estão sempre aí ativas, elas estão sempre protagonistas, elas estão sempre se mexendo. E outro momento também importante é o do movimento republicano,
onde nós vamos ter, mais uma vez, a participação de mulheres envolvidas aí com a República, né? O caso da família do Benjamin Constant, aquele famoso quadro das filhas dele bordando a bandeira, a ordem e progresso. Enfim, nós temos aí uma interação das mulheres na vida política, que vai ficar cada vez mais forte com a luta pelo voto feminino. A gente agora vai votar, infelizmente, aqui na minha cidade só tem bandido, mas vou ter que votar de qualquer maneira, vocês também vão começar a votar, é bom pensar bem aí nesse voto. Eu me lembro que em 1880 havia uma lei, né, que permitia que pessoas com ensino superior votassem. Nós vamos ter a primeira eleitora brasileira em 1880, uma mulher que tem uma formação de dentista, agora vocês me desculpem, esqueci o nome dela, mas vai ser o primeiro voto feminino no Brasil. Como o Brasil era uma federação, cada província, cada estado, depois da República, província e império, vai escolher a forma de participação das pessoas nas eleições, né? Então, ela consegue burlar ela consegue essa brecha e vai votar pela primeira vez, o que é bacana, porque já mostra que as mulheres estão antenadas com essa coisa de voto, né? E nós já temos mulheres escritoras, isso é uma coisa fantástica, nós temos todo um jornalismo feminino que vai atravessar aí o século XIX, mulheres fazendo jornais, publicando, né, textos, né, publicando contos, eu lembro a vocês, teve as famosas revoltas regenciais, então a famosa Revolução Farroupilha, que vai demorar 10 anos, que o Rio Grande do Sul quase que fica independente do Brasil. Ali tem gente, mulheres que vão fazer jornais para defender ou lutar contra a emancipação do Rio Grande do Sul. Tem até briguinha ali de mulher jornalista, interessante. E nós vamos ter, né, figuras como a Danísia Floresta de Oliveira, uma mulher fantástica, que se casa aos 13 anos, se separa aos 14, vai criar os seus filhos como professora, e em 1837 faz um texto fantástico sobre a importância da liberdade das mulheres e sobre a importância da educação na vida das mulheres e a liberdade delas escolherem com quem elas querem casar. Quer dizer, essa história de casamento arranjado, que vai ser uma espécie de norma aí para o século XIX, acabava enchendo o saco, né? As mulheres muitas vezes casavam com o amigo do pai, com o velho que nunca tinham visto antes, muitas vezes homens 15, 20 anos mais velhos do que elas tinham 15, 16 anos, eram horrivelmente infelizes, né? Eu lembro que a Marquesa de Santos, que vocês todos conhecem, que foi a grande paixão de Dom Pedro I, ela aos 15 anos estava casada, já tinha 2 filhos, e o marido esperou por ela numa esquina com uma faca, retalhou ela, porque ela estava encontrando com um amante. Isso antes do Dom Pedro I. A Marquesa de Santos era bem, bem danada. Mas, enfim, os casamentos, mulheres casavam muito cedo, muitas vezes com pessoas nas quais não tinham interesse, e é bacana a gente imaginar que tinha uma mulher que em 1837, já está falando sobre liberdade, né, no casamento e letramento de mulheres. No final do século XIX, nós vamos ver um negócio impressionante acontecer. Primeiro, com o crescimento das cidades, a industrialização, as mulheres começam a trabalhar nas indústrias, e em algumas indústrias, como São Paulo, por exemplo, elas são mais de 60% da força de trabalho. Então, as mulheres estão nos teares, elas estão nas fábricas de tecelagem, sobretudo, estão ganhando o seu dinheiro, né? Elas têm que enfrentar o preconceito de maridos que acham que mulher trabalhando perto de homem acaba virando prostituta, que elas vão ser cantadas pelo chefe da fábrica. Então, tem todo esse grande preconceito sobre o trabalho feminino fora de casa, que elas vão enfrentar. Mas é muito interessante como aquele projeto da igreja que eu falei lá embaixo, da mãe, né? A mulher tem que ser mãe, como isso também, ao longo do século XIX, vai se consolidar. Nós vamos ter famílias de 12 filhos, 13 filhos, as mulheres pariam um filho atrás do outro, não tinha nem como respirar. E quando havia crime, né, em que uma mulher estivesse envolvida, por exemplo, uma mulher que estava apanhando do marido. Eu lembro a vocês que as armas naquela época costumavam ficar dentro de uma gaveta, né? As pessoas andavam muito armadas no final do século XIX e início do XX. E se a mulher pegasse um revólver e desse um tiro no marido, porque ela se sentia ameaçada e ela achava que ia ser morta,
A primeira coisa que o juiz perguntava para ela e para as testemunhas era se ela era boa mãe. Se ela era boa mãe, não tinha problema. Ela tinha uma justificativa para ter matado o marido, um pai violento. Mas, se as testemunhas diziam que ela não parava em casa, que ela não cuidava dos filhos, que os filhos não estavam na escola, aí ela ia ser julgada, curiosamente, não a partir da lei, mas a partir de um preceito moral. A mulher tinha que ser mãe. Se ela não fosse mãe, não fosse boa mãe, ela era julgada, ela ia direto para a prisão. Outro dado interessante também que mostra o controle sobre a questão da maternidade. Os médicos, nesse período, começam a se interessar por duas categorias de mulheres que antes não aparecem nos tratados de medicina, ou aparecem muito levemente. As histéricas, as malucas, e as ninfômanas, aquelas mulheres que não conseguem parar de fazer sexo com homens. Isso, inclusive, aparece um pouco na literatura desse período, né? Determinados protagonistas que têm essas características. Então, olha, vejam que interessante. As histéricas são histéricas porque elas não têm filhos. E as ninfômanas são ninfômanas porque elas também não têm filhos. Então, essas mulheres acabam aonde? No hospício Dom Pedro II, lá onde o Lima Barreto vai ser internado depois. Né? Eu lembro a vocês que o hospício, nessa época, né, era uma casa, era uma espécie de grande asilo, onde se colocavam todos aqueles dejetos da sociedade, os criminosos, um pouco instáveis, as ninfômanas, as histéricas, os loucos propriamente ditos. Era um lugar de dejetos humanos. E as mulheres, portanto, mais uma vez, são julgadas a partir desse papel de mãe. Se elas não são mães, ou elas são histéricas, melancólicas, loucas, ou elas são ninfômanas e elas vão para o hospício. No século XX, início do século XX, com todas as revoluções tecnológicas que vão acontecer, os trens cruzando regiões do Brasil, os carros circulando pelas estradas, rádio chegando, fotografia, né? As cidades cada vez mais habitadas, uma vinda enorme de imigrantes, sobretudo para a região sudeste. Né? Eu lembro a vocês que São Paulo tinha mais de 50% da população nos anos 20 de estrangeiros. Né? Então, cosmopolitismo muito grande, modas, formas de vestir. Os esportes, né? Os esportes aí bombando, é a época em que ciclismo, tênis, natação vão aparecer como modalidades esportivas importantes para as elites. Né? Tinha clube de tênis, o Santos Dumont, por exemplo, jogava tênis, né? Não gostava de perder, aliás, a grande queixa das pessoas que jogavam com ele. A bicicleta, que vai aparecer, que os médicos vão tentar proibir para as mulheres, porque achavam que as mulheres se masturbavam em cima da bicicleta, de perna aberta. Então, ciclismo também vai ser um pouco controlado. Mas tudo isso vai mudando a sociedade, a natação. Eu lembro a vocês que São Paulo, o Rio Pinheiros e Tietê, que naquela época não era um esgoto que é hoje, tinham clubes ali dentro de natação e as mulheres vão começar a nadar com aquelas roupas compridas, né? Mas essa ideia de um Brasil moderno, onde é preciso ter saúde, onde é preciso ter uma sociedade higienizada, de gente forte, né, vai colocar novamente a mãe em cima do pedestal. Então, por exemplo, a época do Getúlio Vargas, o Getúlio vai fazer uma campanha enorme para que as mulheres operárias voltem para casa, fiquem sem seus salários, mas tenham filhos. Nós estamos aí entre duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e o Getúlio tem uma preocupação muito grande. O Brasil não tem exército. É preciso ter gente, é preciso ter filho, para esse filho crescer, para ele entrar para o exército, para o Brasil ter exército. Então, campanhas para a mãe mais prolífica, campanhas pelo aleitamento, campanhas pelo bebê mais bonito. Então, interessante como essa coisa da mãe está aí ainda muito presente, né? Nós vamos ter manuais para os casados também se aprimorarem nas técnicas de ter filho. Em geral, são manuais estrangeiros que são traduzidos para a língua portuguesa, porque nenhum brasileiro ousaria, né, falar desses assuntos. Sexo ainda era um assunto muito evitado, né? E a violência de sempre, quer dizer, tiro, mulher que é morta,
mulher espancada, quer dizer, essa é uma regra para as mulheres que ou adulteravam, traíam os maridos visivelmente, que não tinham pudor em fazê-lo, né? Há toda uma perseguição a essas mulheres que estão fora da caixinha da mãe. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que uma série de mudanças vão chegando, sobretudo a influência no Brasil deixa de ser francesa para ser americana. Por quê? Por causa do cinema americano, né? Esse cinema americano que vai chegar aqui com música, com o herói e a heroína lutando pelo seu amor, portanto, a ideia de um amor moderno, né, em que o casalzinho tem que lutar contra todas as forças da humanidade para poder ter o beijo do happy end, aquele beijo final. Eu lembro que chega não só o cinema, mas chega também a escova e a pasta de dente, que servem para esse beijo ficar um pouco mais higiênico, porque antes a higiene era uma coisa que impactava muito na vida sexual das pessoas. E nós temos aí novas formas de vida, né? A sociedade vai se tornar uma sociedade de consumo. A indústria americana vai mandar para o Brasil tudo aquilo que colabora para a mãe ficar mais em casa. A enceradeira, a máquina de lavar, a batedeira. Quer dizer, você ser uma abelhinha trabalhadeira, quem pegar qualquer revista feminina dessa época vai ver que o ideal da mulher nos anos 50 e 60, os anos de ouro, é ser uma fulana que fica em casa esperando o marido. Os conselhos, a gente lê hoje os conselhos dessas revistas femininas, são de rolar de rir. Tem um que diz assim: se seu marido chegar em casa assim, com um cheirinho de bebida e de perfume barato, não vai reclamar, passa por cima, isso aí passa, né? Homem é assim mesmo, homem eles são infiéis por natureza, não fique chateada com isso. Ou se o seu marido acender um charuto na cama, não brigue com ele, deixa ele fumar o charuto dele em paz. Ou se o seu marido quiser ler o jornal quando ele chegar do trabalho, não corra para abraçá-lo, só vai atrapalhar. Então, essas revistas femininas colaboram muito para essa ideia dessa mulher submissa, né, que a gente conhece. Mas, eu digo sempre, tem que ver o lado B do disco, né? Tem muita água rolando aí, né? Tem muita mulher completamente libertária, é a época dos movimentos anarquistas, do teatro anarquista, mulheres que estão falando em divórcio, estão falando em sexo livre, estão falando... Então, não é que a sociedade seja toda assim, tem esses padrões, tem isso que os historiadores chamam de representação, mas tem as práticas, né, que as pessoas, muitas vezes, têm práticas completamente diferentes. Eu lembro que os bailes populares, as festas populares, os carnavais, os clubes permitiam uma liberdade que não está exatamente presente nessas revistas femininas. Tudo vai mudar nos anos 60, com a chegada da pílula anticoncepcional ao Brasil. Eu lembro que a pílula que hoje permite a milhares de mulheres trabalhar, ganhar sua vida, organizar sua vida sexual, foi recebida nos anos 60 de uma maneira muito esquisita. Achavam que era uma campanha americana para esterilização de pobres nos países do terceiro mundo. Então, cuidado com a pílula, eles não querem que a população brasileira cresça, né? Eu me lembro também que foi a época da ditadura militar, então os militares tinham uma preocupação muito grande de povoar o Brasil, tinha que ter população, o papel da mulher é ter filho, né? Vamos ter filho para povoar o Brasil. Havia essa discussão toda como pano de fundo, mas o movimento feminista, segunda onda, estava chegando, mais organizado nas universidades, com mulheres intelectuais, com mulheres escritoras, né, que vão começar a falar, né, uma palavrinha que só aparece nas revistas nos anos 80, que é o orgasmo, vai começar a falar, vai se falar desses assuntos todos. As feministas vão tentar levar para a indústria, para as mulheres operárias também, questões como contracepção, número de filhos, a independência financeira, que dessas questões todas também vão estar assim na agenda das feministas. E um negócio espetacular, que é a chegada da juventude no Brasil, a chegada do que vocês são hoje, porque jovem no Brasil, até os anos 30, 40, era um velho. Sem contar que o Brasil, sendo um país muito pobre, as crianças começavam a trabalhar, já falei aqui para vocês, com 4, 5, 6, 7, 8 anos, estava todo mundo trabalhando para ajudar pai e mãe.
Então, não tinha exatamente isso que vai vir com o cinema americano, que é essa ideia de uma juventude em cima a época era lambreta, não era moto, era lambreta, os namoros proibidos, né, o cigarro, o jeans, né, que vai chegar também nessa época. Uma coisa muito legal, todo mundo vai à praia hoje, mas a praia no Brasil ela só é descoberta a partir dos anos 30 e 40. A praia era lugar de lixo. Mas nos anos 60 e 70 vão começar a aparecer os esportes radicais, o surf, né, o kitesurf, o montanhismo, tudo isso vai mudar a juventude. A juventude é uma juventude que quer estar na praia, que quer estar ali na boa, né? Está tudo acontecendo, a música está explodindo, a época dos hippies nos grandes centros universitários americanos, é a época da Revolução Sexual em Paris, 1968, cujo lema era amai-vos uns sobre os outros. Então, é uma libertação total, né, dessa casinha, dessas caixinhas, onde a mulher tinha que ser mãe, tinha que casar virgem, né, se não estava virgem, o marido podia devolver para a família, enfim. Havia ali, todos esses preconceitos começam a cair por terra, né, e nós temos aí uma explosão de juventude. Quem olha programas antigos de televisão vai ver que as novelas todas eram sobre jovens, heróis jovens, heroínas jovens, muita praia, muita noite, muito badalo, muita balada, né? Tudo está acontecendo no universo da juventude. É como se o Brasil tivesse descoberto jovem durante e depois da ditadura, né? Tanto é, né, que eu, até no meu livro, exploro a ideia de que o jovem brasileiro, nesses anos, ele vai ter acesso a carro, ele vai ter acesso ao shopping center, que ele não conhecia, ele vai ter acesso à televisão, começam a aparecer aqueles joguinhos, Nintendo e outros, né? E o jovem, ele passa direto, né, a ser um consumidor. Muitas vezes ele não é nem cidadão, ele não está nem aí preocupado com a política, ele está preocupado em gastar, em comprar carro, em viajar, minimamente preocupado com ecologia. É interessante, nos anos 80 e 90, não tem muita preocupação com ecologia. Mas acontece uma coisa terrível nos anos 80, e eu aqui vou fechando o nosso bate-papo. Nos anos 80, chega a AIDS ao Brasil. E a AIDS vai pegar justamente os jovens, vai pegar, sobretudo, os grandes atores de novelas, gente conhecida. O Cazuza é um deles, mas muita gente vai desaparecer nesse momento. E aí, essa sociedade toda que estava se abrindo para um novo tempo, se abrindo para um novo momento, vai recuar, né, e volta para casa, digamos assim, já num modelo bastante patriarcal, bastante tradicional. As mulheres, os anos 80, vão ser marcados, essas mulheres que buscaram a liberação sexual, que estavam livres, tipo Leila Diniz e outras, há uma chuva de balas, há um número de assassinatos, feminicídios horrorosos no Brasil, todos enchendo, como eu disse a vocês no início, a primeira página dos jornais. Então, é como se a sociedade brasileira tivesse dado um passo atrás ali nos anos 80, né? E nós vamos chegar aos anos 90 e ao início do século XXI, numa crise econômica, né, com altos e baixos, sempre com aquele voo de galinha na economia brasileira, melhora um pouquinho e cai, melhora um pouquinho e cai, e uma sociedade que vem marcada por todas essas características, né? A violência contra a mulher hoje, nós temos, desde a saída da ditadura, desde da transição, por incrível que pareça, o presidente Sarney, sobre quem joga tanta pedra, é o primeiro presidente brasileiro a pensar em casas de acolhida para mulheres, delegacias para mulheres, é ele que faz as primeiras secretarias, né, para a defesa das mulheres, e depois disso o aparelho judiciário brasileiro vai criar cada vez mais, até a Lei Maria da Penha, uma série de garantias de instituições que procuram dar apoio às mulheres que são violentadas e que ainda são vítimas do patriarcado. Se vocês me perguntarem se eu acho que o patriarcado ainda está presente na sociedade brasileira, e aqui eu termino, eu acho que o patriarcado hoje está muito enfraquecido. Apesar de toda a violência que a gente vê aí nas notícias,
Eu acho que uma mulher hoje, quando ela chega ao final do mês, uma casa, e paga metade das contas, né, da casa, paga o colégio do filho, paga o tratamento dentário de uma filha, paga uma viagem, paga isso, paga aquilo, com o trabalho dela, né, no mundo onde os homens estão tendo dificuldade de inserção no mundo do trabalho, né, um mundo que está se modificando, um mundo que está se tecnologizando. Então, os caras que não têm muito preparo vão ficar mesmo na rabeira, e as mulheres hoje estão mais na universidade do que os homens. Então, é muito provável que esse patriarcado, devagarzinho, vá também, digamos, adquirindo novos contornos, né? Eu acho que os homens não são absolutamente inimigos das mulheres, eles são os nossos pais, os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos irmãos. Então, eu acho que tem que chamar, né, os homens para essa discussão. E eu lembro também que uma sociedade patriarcal, se ela é violenta com as mulheres, ela é violenta com os homens também, porque ela exige dos homens uma performance que os homens, às vezes, não estão preparados para dar. Né? Eles têm que estar sempre com dinheiro no bolso, eles têm que se dar bem, eles têm que ter um bom emprego, eles têm que ser um bom rapaz, eles têm que ser viris o tempo todo. Então, tudo isso deve dar um cansaço para o homem, né? Ele tem que ser o super-homem, ele tem que ser o príncipe, tudo isso eu acho que acaba sendo um tiro no pé também para os homens.